Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, nossa live está de pé, né? Teríamos uma convidada, mas eu só esqueci o detalhe básico de informar o dia e a hora da live, de confirmar o dia e a hora da live com ela. E aí, infelizmente, Cecília não poderá estar desta vez aqui com a gente para falar da rotulagem de alergênicos, mas terá uma próxima oportunidade, então fiquem tranquilos. E depois dessa live, quem tiver interesse, eu já fiz uma outra live com a Cecília aqui que foi maravilhosa e ela tá disponível para quem quiser assistir lá no YouTube, tá bom? Então foi muito boa. A Cecília mostrou qual foi o caminho até a gente chegar nessa legislação de alergênicos que a gente tem, que é a RDC 26 de 2015. Então, bora lá. Que pena, né, Bia? Você imagina a minha cara a hora que eu fui falar com ela. E ela falou, nossa, mas você não confirmou. E eu fiquei tipo, não é possível, não é possível. Eu fiquei tipo, acho que uns 5 segundos olhando pro celular assim, tipo, eu não acredito que eu fiz isso. Mas enfim, né, gente? É isso aí, é o que temos para hoje. Vão ter que se contentar comigo mesmo. Gente, então vamos lá. Eu não vou fazer aquele formato de live onde eu vou lendo a legislação com vocês, tá? Eu vou passar em alguns pontos da RDC 26 de 2015 que são importantes pra gente tirar dúvidas, principalmente, sobre esse tema. Porque o que acontece? A RDC 26 é de 2015, então ela já vai fazer 6 anos que tá aí, né, que existe. E a informação sobre alergênicos, ela é obrigatória em todos os alimentos que tenham algum alimento alérgeno. Então, assim, ela não é de um grupo específico de alimentos, ela não é algo muito específico, muito especial, ela tem que estar presente em todos os alimentos. Então eu acredito que seja uma legislação e uma informação que a grande maioria de vocês que já trabalha com rotulagem tem conhecimento, né? Então assim, já ouviu falar, já teve algum contato, ou pelo menos já viu em algum rótulo, né? Depois da lista de ingredientes, os famosos alérgicos. Então eu acho que todo mundo tem uma certa noção dessa legislação de alergênicos, mas ainda existem muitas dúvidas e as pessoas ainda se confundem muito. E quando a gente tem dúvida e se confunde, a gente gera erro nos rótulos. E aí, gente, eu costumo dizer que existem níveis de erros, né? Então, por exemplo, se eu coloco... Deixa eu pensar num erro que não é tão grave. O primeiro que me veio na cabeça é o seguinte: para peso líquido, a gente usa a portaria 157 do Inmetro, né? E aí, lá diz que não é obrigatório a gente usar expressões que antecedam o peso. Então, eu não preciso necessariamente escrever peso líquido, conteúdo, volume líquido. Eu não preciso escrever essas expressões. Mas, se eu for escrever, elas precisam anteceder o valor e precisam ser as expressões definidas na própria RDC 157 e aquelas específicas. Então, se eu tiver um peso líquido em unidades de massa, grama ou quilo, eu uso certas expressões. Se eu tenho em unidades de volume, né, miligrama ou litro, eu uso outros tipos de expressão. Então vamos supor que eu não conheço muito bem a portaria 157 e vou declarar lá o meu peso líquido de 100 gramas e eu escrevo volume líquido, sem querer assim. Ou então volume líquido já ia ser bem contraintuitivo, né? Mas eu escrevo conteúdo, que é algo que é para unidades de volume. Aí eu escrevo conteúdo 100 gramas. Então isso é um erro. Nossa, isso é um erro, mas não é um erro grave, né? Não é um erro que vai induzir o consumidor ao erro, não é um erro que vai colocar a saúde do consumidor em risco, é só um erro de algo que não está totalmente de acordo com a legislação, certo?
Então, é um erro nível 1, digamos. Mas, se eu coloco uma declaração de alergênicos errada, aí eu tenho um erro nível 10, porque eu posso sim colocar a saúde do meu consumidor em risco. Então, se eu não deixo essa informação visível, eu posso colocar a saúde do meu consumidor em risco. E isso acontece bastante, gente, né? Quantas vezes a gente não vê aquelas embalagens que tem uma abinha onde fecha, e aí embaixo dessa abinha normalmente tem informações como a lista de ingredientes e, consequentemente, a informação de alergênicos, né? Então a gente precisa quase abrir a embalagem para conseguir ler a lista de ingredientes e os alergênicos. Isso quando a gente percebe que essa informação tá ali, porque às vezes a gente nem vê, né? Então isso é um erro grave. Se eu deixar de citar algum alergênico, é um erro grave. Se eu fizer isso de forma que o meu consumidor não entenda, é um erro grave. Se de repente tem uma contaminação cruzada que eu deixo de declarar, é um erro grave. Então, realmente, essas informações estão diretamente ligadas à saúde do consumidor e pode até causar danos graves à saúde, digamos assim, porque, né, alergias alimentares podem ter consequências bem graves. E a gente não quer ser responsável por isso, né? Fora que a gente não quer ser responsável por uma multa que a empresa venha a tomar, a gente não quer ser responsável por um processo que a empresa venha a tomar. Então a gente precisa sempre garantir que o nosso trabalho está sendo feito de forma correta, porque as consequências podem ser bem graves. Certo? Então, gente, eu separei aqui alguns tópicos que eu quero conversar com vocês. Vou falar um pouquinho da legislação da RDC 2015. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, podem mandar aqui, ó, como eu sempre digo, nesse balãozinho com pontinho de interrogação. Podem mandar a dúvida ali, que daí fica mais fácil de eu ver as dúvidas, porque se vocês mandam aqui no chat, às vezes eu não consigo acompanhar, tá bom? E eu acabei de me tocar que eu nem dei boa noite pra vocês, nem falei oi, eu tava tão acelerada pra começar. Ó, Fer tá aqui, mandou boa noite, Fer. Kate tá aqui, eu descobri que Kate simplesmente é VR8, seu nome deve estar escrito aqui na minha parede, que os VRs8 ainda estão aqui. Olá, não tá, viu? Olha que gafe, não está. Esqueci do nome de Kate. O nome de Kate passou. Ih, Kate. Desculpa. Ana tá por aqui, Emily tá por aqui, Lid marcando presença sempre, Gi também, Glau também. Figurinhas carimbadas, Bárbara, boa noite Lid, Brenda. Sula tá por aqui, boa noite Sula, Bia também. Enfim, gente, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, bora lá. Olha lá, Kate não tá. Boa noite, Cris e Cris, duas Cris. Emilene por aqui também, boa noite. Vamos lá, gente, Letícia também por aqui, Letícia também tá sempre por aqui. Gente, então vamos lá. Eu queria começar delimitando aqui uma linha, tá? Que a gente precisa passar dessa linha para manter a nossa relação. Então, quem já é seguidora de pelo menos umas 2 semanas aqui precisa saber o que a gente não pode colocar na declaração de alergênicos. Qual é a palavra proibida no rótulo e que normalmente a gente encontra de forma errada na declaração de alergênicos? Me mandem aqui no chat, quero saber quem que vai mandar primeiro a resposta certa. Oi, Ana. Oi, Josi. Cris, rápida como um gatilho. Rápida como um gatilho? Não é assim. Enfim, Cris, mais rápida que todos, mandou traços. Mariana mandou traços, Letícia mandou traços, Kate mandou traços, Fer, PHD dos alimentos, Hebe, Bruno, Carol, Lohane, Glau. Mariana mandou algo que também é muito comum, mas não, Mari, a gente tá pai também, Sula, Nutri Priscila, Val, Isilda. Gente, traços, tá?
Então a gente precisa evoluir esse Pokémon, não dá para ficar usando traços nos rótulos. Traços não é unidade de medida, traços não tem um limite definido. Então, mas por que é tão comum isso? Porque antes de ter essa legislação de alergênicos, essa parte não era regulamentada, né? Então, as empresas faziam a declaração da forma que elas achassem melhor. Nem era obrigatório ter essa informação na realidade, né? Então eles iam lá e escreviam, contém traços de leite, contém traços de amendoim, contém traços de soja. Que queria dizer que não é que tinha soja. Traços normalmente indica contaminação cruzada ou uma quantidade muito pequena, né? Então, teve uma contaminação cruzada com leite no meu produto, mas eu não uso leite. Então eu escrevia lá, pode conter traços de leite ou contém traços de leite. Eu uso amendoim, mas é muito pouco, contém traços de amendoim. Então, gente, virou comum, virou uma prática comum antes da legislação existir. Mas assim, a legislação já existe, como eu falei, vai fazer 6 anos, já existe há 5 anos. E as pessoas continuam replicando os traços nos rótulos. E, gente, não dá. E aí, qual é a pergunta que vocês mais me fazem? Aline, onde está escrito? Então, dessa vez, eu pergunto para vocês, aonde está escrito que a gente pode usar traços? Né? Acho que ninguém vai conseguir me responder essa. A não ser aquela pessoa que falou para uma seguidora aqui que o valor de traços era 0,0000028. A pessoa surgiu com um número, com um valor para traços. Gente, essa foi demais, eu ri muito dessa, de verdade. Tanto que eu até compartilhei aqui com vocês. O traços é o novo pi, sabe? Tipo, pi é igual a 3,14, blá, 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 blá. Traços é igual a 0,00002, blá, 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 blá. A Letícia falou 0,00048. Ó, tu já tava errando o número dos traços aqui. Tá com barulho, gente? Tá fazendo um barulho mesmo aqui em casa. Mas não sei de onde é esse barulho. Tá atrapalhando a live o barulho? Não era barulho, era valor de pi. Cristina Rosa, viu? Tá fazendo barulho mesmo. Gente, eu não sei de onde é esse barulho, não é da minha casa. Tá, não, vocês estão me trollando, é isso. Obrigada, Letícia, falou que não tá de boa. Beleza. Então, gente, traços não tem definição de valor, traços não está aqui na legislação e a gente não pode usar traços. Mas, Aline, ok, não tá na legislação, mas e se eu quiser? Não pode, porque a legislação define exatamente qual é a frase que a gente precisa usar. E não tem traços ali. Então, ela define todas as situações, tá? Gente, vocês precisam decidir se tá fazendo barulho ou não. Realmente, é Adila, né? Que você já me falou o seu nome. Parece uma panela de pressão mesmo. Mas não é aqui na minha casa. Eu preciso morar num lugar anti-ruído, porque, olha, não é fácil, viu? Gente, tenta ignorar, porque, assim, não tem o que eu fazer com esse barulho. De verdade. Não tem o que fazer. Eu não sei de onde ele tá vindo. Vamos ignorar, tá? Então, traços não existem. Isso que é o importante. Bora lá. Então, gente, outra coisa. O que eu falei aqui nos stories esses dias? Que eu, sempre que eu vou estudar... E aí, isso é uma dica para estudar legislação nova mesmo. Então, sempre que eu vou estudar uma legislação nova, quais são as principais informações que eu presto atenção primeiro, tá? Âmbito de aplicação, os critérios que aquela legislação define, quais são as exceções a esses critérios e se tem alguns alimentos onde essa legislação não se aplica. Essas 4 informações são extremamente importantes para a gente entender uma legislação. Parou o barulho.
pra gente entender essa legislação. Ah, então se eu olhar só isso em uma legislação, tá bom? Não, eu sempre bato na tecla aqui que a gente precisa ler a legislação na íntegra. Por quê, gente? Porque as primeiras frases já dizem o que é essa legislação e para que ela serve. Então, é importante a gente entender isso. Porque, às vezes, qual é a informação que a gente tem? Ah, informação sobre alergênicos é obrigatória, ponto. E aí você fica com essa informação. Aí você dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, deixa passar isso, deixa passar aquilo. Vamos dizer que você é esse tipo de profissional que deixa passar as coisas. Desculpa. Não sejam esse tipo de profissional. Mas vai que tá sofrendo uma pressão do marketing, do diretor, não sei o que. Aí você, tá bom, ok, vai, passa. Quando a gente entende o porquê serve essa legislação, a gente olha para as informações de outra forma. Então, isso que é legal da primeira live que eu fiz com a Cecília Cury, porque a live foi justamente de onde surgiu essa legislação de alergênicos, qual foi o movimento que aconteceu para que a gente tivesse essa legislação hoje e qual é a importância dela para os consumidores. Esse foi o tema da live que eu fiz com ela. E é ótimo, porque a Cecília, ela é advogada, ela estava ali encabeçando o movimento Põe no Rótulo, né? Não é só ela, mas ela é uma das principais pessoas do Põe no Rótulo. E eles que brigaram por essa legislação. E a Cecília viveu na pele, porque o filho dela era alérgico. Então, assim, ela vivia o lado do consumidor com os rótulos. Então, ela mostra a importância dessas informações. E aí, depois da live, saiu todo mundo com a cabeça, tipo, pá! Sabe? Abriu, porque você entende o porquê aquela legislação é importante e qual é a sua responsabilidade diante dessa informação, né? Então é importante entender isso também. E isso normalmente fica bem no comecinho da legislação, quando ela diz assim, ó: esta resolução estabelece os requisitos para a rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. Então aqui já é, tipo, por quê? Porque qual é o objetivo, né, dessa legislação? O que ela vai fazer? Então, vai estabelecer os requisitos de rotulagem obrigatória para os principais alimentos que causam alergias alimentares. Aí, essa resolução se aplica... Gente, não era isso que eu queria falar. É na parte do... que essa legislação não tem, muito bem. Aquela parte que fala assim... eu nem vou lembrar como fala, me deu um branco. De acordo com tal coisa, diante de tal motivo. Então, a legislação normalmente explica, não foi o caso aqui, eles já foram direto ao ponto. Mas tá. RDC 26 estabelece os requisitos de rotulagem obrigatória para os principais alimentos que causam alergias alimentares. PS aqui, tá? Principais alimentos que causam alergias alimentares. O que isso quer dizer, gente? Esses alimentos que estão listados aqui, como por exemplo, trigo, centeio, cevada, aveia, soja, peixe, crustáceos, nozes, pinole, soja já falei, ovo, são só esses alimentos que causam alergia? Não, gente, tem mais de 200 alimentos que causam alergias alimentares. Mas para fazer essa resolução, essa legislação, a Anvisa fez um estudo de quais são os principais alimentos que causam alergias alimentares aqui na nossa população. Porque não tem como eles listarem 200 alimentos que têm declaração de alergênicos obrigatória, né? Então eles listaram os principais que têm maior recorrência aqui para a nossa população, tá? É por isso que difere um pouco da lista de alergênicos dos países de fora. É óbvio que é dos países de fora, né? Dos outros países. Então, mesmo com a proposta do Mercosul, não é igual, tá? O Mercosul ainda não liberou aí essa legislação de alergênicos, que vai ser comum para todos os países, mas a proposta que tem no Mercosul já é diferente do que a gente tem em vigor aqui, tá? E aí é diferente do que serve para a União Europeia, é diferente do que o FDA propõe lá para os Estados Unidos. Então, quem trabalha com exportação ou importação precisa ficar muito de olho nisso. Por quê? Se a gente vai exportar... Até respondi essa pergunta hoje aqui. Se a gente vai exportar o rótulo já com a rotulagem feita,
Não adianta a gente entender das legislações daqui nessa hora, tá? A gente precisa entender das legislações de lá. Então, eu vou exportar para os Estados Unidos esse produto. Você precisa entender das legislações de rotulagem dos Estados Unidos e fazer um rótulo de acordo com os critérios de lá. E se você importa, é a mesma coisa. Porque não basta só traduzir um rótulo que veio em inglês. A gente precisa também colocar dentro dos nossos padrões. Então, por exemplo, a lista de alergênicos dos Estados Unidos, ela é diferente e ela é declarada diferente, né? Se eu não me engano, eles não fazem a declaração, eles só marcam na lista de ingredientes de forma diferente quais são os alimentos alérgenos lá. Então, quando esse rótulo vem para cá, não adianta só eu traduzir a lista de ingredientes e marcar em negrito também o que é alergênico. Eu preciso ver quais são os ingredientes e fazer a declaração de acordo aqui com o nosso país. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu não sei se tem essa diferença, porque eu não lembro exatamente agora quais são diferentes. Mas vamos supor que soja é alergênico aqui, mas não é lá, tá? Então, vem a lista de ingredientes do rótulo americano. E aí tem o lecitina de soja lá, mas ela não tá marcada como alergênico. Só tá o trigo marcado como alergênico, o trigo e o leite. Então, eu não posso simplesmente pegar essa lista, traduzir para o português, aí de novo ir lá e fazer alérgicos contém trigo e leite e esquecer a soja, porque a soja não tá marcada. Então precisa prestar atenção nisso, tá? Por mais que não venha como alergênico a soja nesse rótulo, a gente precisa, na hora de traduzir para vender aqui no nosso mercado, colocar sim a soja. Então tem que ficar de olho nisso, quem trabalha com importação e exportação, tá, gente? A live vai ficar salva no YouTube. Depois, tá? Ela vai depois para lá, em algum momento. Então, onde essa legislação se aplica, né? Âmbito de aplicação dessa legislação. Essa resolução se aplica aos alimentos, incluindo as bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, embalados na ausência dos consumidores, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial e os destinados aos serviços de alimentação. Ou seja, basicamente, qualquer alimento que seja embalado na ausência do consumidor. Não importa se é bebida, não importa se é ingrediente, se é aditivo, se só vai ser B2B, né, que é quando é de indústria para indústria, se vai para o serviço de alimentação, não importa. A gente precisa fazer declaração de alergênicos, tá? Então, por isso que eu falei no começo da live que tá todo mundo incluso aqui. Aline, posso usar contém leite e derivados de aveia, soja e trigo? Pode. Por que não poderia? Essa resolução se aplica de maneira complementar à RDC 259, que é a geralzona lá, e aprova o regulamento técnico, de rotulagem de ingredientes de alimentos embalados. Aí, o que vem aqui? Essa resolução não se aplica aos seguintes produtos. Então, temos exceções? Temos exceções onde ela não se aplica. Alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados em serviços de alimentação e comercializados no próprio estabelecimento. Então, o que é isso? A hora que eu vou lá na padaria do mercado e falo, ou na padaria mesmo, e falo, moço, você pode me dar 10 pães? Aí o moço vai me dar 10 pães. Vai vir a declaração de alergênicos desses pães? Muito provavelmente não. Ou eu vou lá e falo, moço, me dá 200 gramas de mussarela? Vai vir a declaração de alergênicos dessa mussarela? Não vai vir para mim. Por quê? Porque eles estão fracionando e comercializando ali na hora. Agora, o que tem? A peça de mussarela vai vir sim com a declaração de alergênicos, mesmo ela sendo para uso industrial, né? Então, para uso industrial não, para o serviço de alimentação. Então, vai a peçona lá para a padaria com todas as informações. Porém, na hora da padaria fracionar,
para vender ali, ela não precisa repassar essas informações. Mesmo, gente, que não seja eu pedindo, tá? Mesmo que seja, tipo, quando eles já fracionam nas bandejinhas e deixam lá, também não precisa. Agora, o que acontece? Eu tenho uma franquia de padarias. E aí tem tem a... Gente, como chama? Matriz? Que faz bolo. E aí distribui para as outras filiais comercializarem. Aí já não foi feito no próprio estabelecimento, tá? Então, ó, alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados em serviço de alimentação e comercializados no próprio estabelecimento. Então, se esse bolo não foi nem fracionado, nem preparado no meu estabelecimento, aí sim eu preciso rotular. Então, precisa prestar atenção nisso. Tá, pessoal? Tipo, não é porque... então padaria não precisa rotular? Não, depende. Foi feito lá? Foi fracionado lá? Aí não precisa. Agora, se já veio dessa forma para padaria e a padaria só expôs para venda, aí precisa. Mesma coisa para o supermercado, mesma coisa para todos os serviços de alimentação. Então, esse detalhezinho faz diferença. É isso mesmo, não precisa declarar alergênicos em produtos fracionados no mercado, mas desde que tenham sido fracionados lá. Aline, se meu produto tem um espaço muito pequeno para o rótulo, exemplo, brigadeiro embalado na ausência do consumidor para venda em gôndola, de qualquer forma eu tenho que caber no rótulo? Então, isso que a gente vai ver nas exceções, tá? Eu acho que não tem exceção para embalagem pequena. Deixa eu continuar aqui, a gente já chega lá, tá? Então, onde também não se aplica? Alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor. Então, mesma coisa, moço, me dá aí me dá aí esse macarrão que tá aí, pesa aí pra mim e me dá. Também não precisa. E alimentos comercializados sem embalagem, claro, né? Então, se você não tem uma embalagem, ele não é um alimento embalado. Logo, eu não preciso colocar como alergênico. E eu tava falando aqui em cima sobre os principais alimentos que causam alergia, porque é o seguinte, a gente não precisa se apegar só a eles, tá? Então, por exemplo, girassol tem um potencial alérgeno. Posso declarar girassol na minha lista de alergênicos? Pode. Ele vai entrar ali como se fosse qualquer outro obrigatório. Então, vai ser alérgicos, contém leite, ovo e girassol, ou e derivados de girassol. Só não é obrigado, tá? A mesma coisa acontece com coco, com gergelim, com mostarda, com aipo. Eu posso declarar se eu quiser, mas não é obrigatório, tá? É opcional. Então, gente, são só nesses 3 casos onde a RDC 26 não se aplica. Alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados em serviço de alimentação e comercializados no próprio estabelecimento. Esse detalhe é muito importante. Alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor e alimentos comercializados sem embalagem. Os únicos 3 casos onde a RDC 26 não se aplica. De resto, ela se aplica, tá? Então, aí aqui ele vem com algumas definições que também são importantes. A gente lê as definições, que eu não vou ficar lendo isso aqui com vocês, senão vocês vão, embora. Mas é legal a gente ler, porque, por exemplo, aqui tem a definição de serviço de alimentação. Então, o que é serviço de alimentação? Estabelecimento institucional ou comercial, onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado e exposto à venda, podendo ou não ser consumido no local, tais como restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, escolas e creches. Tá? Então, tem até exemplo na definição. Os principais alimentos que causam alergias alimentares constam no anexo da resolução. Então, quais são esses alimentos que têm declaração obrigatória como alergênicos?
Trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas. Gente, o que são estirpes hibridizadas? São híbridos desses 3 alimentos. Então, o triticale é um híbrido de trigo e centeio? Alguma coisa assim. O triticale é um híbrido, tem um que chama reiki, que também é outro híbrido. Então, tem grãos que existem aí, que são usados sim no nosso mercado, que são híbridos, tipo de trigo com centeio, de centeio com cevada, de trigo com cevada, de aveia com centeio, de aveia com trigo. Então, esses híbridos também são alergênicos e também têm a sua declaração obrigatória na lista de alergênicos, tá? Então, a gente também precisa prestar atenção nisso. Se tem um nome lá que você não sabe muito bem o que é, vai olhar para ver, porque vai que é um híbrido que você precisa declarar, como é o caso do triticale, que é bem comum, tá? E aí eu vou aproveitar aqui para responder uma pergunta sobre a aveia, porque apareceu aqui na caixinha, deixa eu até ver quem que mandou. A Lá Nogueira mandou: é possível obter aveia sem glúten? É totalmente possível obter aveia sem glúten, porque o glúten não é natural da aveia. Só que a aveia, principalmente aqui no nosso país, ela sofre muita contaminação cruzada com glúten, desde do plantio, porque é plantada no mesmo solo que se planta trigo, centeio e cevada. Então planta tudo no mesmo solo, colhe tudo igual, transporta tudo junto, fica no mesmo silo, não junto, né? Mas usou o silo para o trigo e depois usa o silo para a aveia. Então essa aveia sofre contaminação cruzada com glúten em todas as partes do processo do plantio, da colheita, da distribuição, da comercialização, de tudo. Mas ela naturalmente não tem glúten. Então é possível sim, se você plantar a sua aveia, vamos supor que você só planta aveia na sua vida. Então ali no seu solo não vai ter contaminação, na colheita não vai ter contaminação, na armazenagem não vai ter contaminação, então você consegue sim uma aveia sem glúten. Só que aí tem uma questão, e eu já vivi isso inclusive. Mesmo se a sua aveia não tiver glúten, você precisa declarar: alérgicos contém aveia. Mesmo que o que cause o problema no alérgico seja o glúten e a sua aveia seja sem glúten, você vai declarar: alérgicos contém aveia. Por quê? Porque não existe exceção na legislação de alergênicos. Então, o que acontece? Eu já trabalhei com um produto que ele tinha fibra de aveia. E aí, a hora que eu tava fazendo a rotulagem, eu já até contei essa história aqui algumas vezes. A hora que eu tava fazendo a rotulagem dele, foi meio automático. Eu escrevi: alérgicos contém aveia, contém glúten, segue o baile. A hora que a arte chegou para ser aprovada pelo diretor, ele veio falar comigo e falou: Aline, pelo amor de Deus, da onde que saiu esse contém glúten? A gente trabalha numa fábrica que não entra nada de glúten, que tipo, os nossos alimentos são todos sem glúten. Como assim você colocou esse contém glúten aqui? Aí eu falei: putz, é verdade, mas é por causa da aveia. E assim, a aveia, não é nem que a gente usava a aveia, usava a fibra de aveia. A fibra de aveia fazia parte da composição de um dos ingredientes compostos daquele alimento. Então, eu nem lembro qual que era o ingrediente composto que tinha fibra de aveia. Mas era lá, no meio de um ingrediente que a gente usava, tinha a tal fibra de aveia. E eu falei: nossa, é verdade. Não, peraí, vamos pensar então. Aí é aquela hora onde precisa fazer a análise de risco e o programa de controle de alergênicos junto. Então, o que a gente pensou? Bom, primeiro, é a fibra da aveia. E o glúten é uma proteína. Então, assim, se é fibra, não tem proteína. Se o glúten é uma proteína e aqui não tem proteína, logo não tem glúten. Esse foi o raciocínio. Só isso não basta. Daí, eu entrei em contato com a empresa que fornecia pra gente esse ingrediente e eu falei: olha, tem aveia aqui, a aveia normalmente tem glúten. Daí eles falaram: não, mas o nosso ingrediente não tem glúten. Eu falei: vocês fizeram análise desse ingrediente? Eles falaram: fizemos análise. Eu falei: ok, precisa do laudo. Aí eu ainda falei: porque a aveia, normalmente ela sofre contaminação.
Daí ela me falou, então, mas esse produto é importado, então assim, lá eles fazem um super controle, não sei o que, e realmente não tem, além de ser só a fibra, né? Eu falei, então, mas eu preciso do laudo. Aí eles me mandaram o laudo de análise. Aí beleza, a gente fez uma reunião, eu expliquei, eu falei que tipo, pro glúten não tem limite de tolerância, assim como para os alergênicos. Diferente da lactose, que a gente tem um limite de tolerância para declarar como tem lactose. Com glúten e com alergênicos isso não existe. Então, falei, bom, não tem limite, mas a gente tem aqui um laudo que comprove. A gente não tem mais nada que tenha glúten aqui, então não sofreu contaminação cruzada aqui. E é fibra de aveia. Na fibra não vai ter glúten. Então, diante dessas informações, a gente decidiu declarar o não contém glúten. Mas ainda tinha a questão da aveia. Então eu entrei em contato com a Anvisa. Na verdade, primeiro eu entrei em contato com 2 amigos meus que trabalham com isso, expus essa situação. Se eu não me engano, eu entrei em contato com a Cecília, do Põe no Rótulo, que ia fazer a live hoje, e expus essa situação para ela também. E entrei em contato com a Anvisa também, perguntando. Falei, olha, é uma fibra, a gente tem laudos que diz que não contém glúten e tal. Eu ainda preciso declarar essa aveia como alergênico? E eles falaram sim. Todos eles falaram sim, precisa, porque a legislação não faz exceção. É a mesma coisa o óleo de soja. No óleo de soja tem a proteína da soja que causa alergia? Não, é um óleo, né? 100% gordura. Mesmo assim, se eu uso óleo de soja, eu tenho alérgicos que contêm derivados de soja. Então, talvez em uma atualização dessa legislação venham essas exceções. Mas até o presente momento não há exceções. Então, mesmo aveia sem glúten precisa ser declarada como alergênico, ok? Aí temos crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de todas as espécies animais, mamíferos, né? Óbvio, porque o quê? Não temos leite de vegetais, né, gente? Só temos leite de mamífero. E aí, nesse caso aqui, como que eu declaro? Eu preciso falar qual é o mamífero que me cedeu aquele leite? Depende. Se eu só tenho leite de vaca, que é o mais comum aqui pra gente, eu não preciso falar nada. Eu só falo alérgicos contém leite, alérgicos contém derivados de leite ou pode conter leite. Eu não vou citar a vaca, tá? A vaca vai ficar de fora da lista de alergênicos. Agora, se for de outra espécie animal, aí sim eu preciso citar. Então, se eu tenho leite de cabra, eu vou escrever alérgicos contém leite de cabra. Se eu tenho leite de búfala, eu vou escrever alérgicos contém leite de búfala. Aí eu cito, tá? Se eu tenho leite de vaca e de cabra, aí eu cito os dois. Aí a vaca entra na declaração de alergênicos. Então vai ficar alérgicos contém leite de vaca e leite de búfala. Alérgicos contém leite de cabra e leite de vaca, tá? Aí eu vou citar as duas espécies. Mas se eu tiver só a vaca, aí não precisa falar nada. Quando a gente vê lá alérgicos contém leite, é leite de vaca, tá bom? Amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, como vocês preferirem. Macadâmias, nozes, pecãs, pistache, pinole, castanhas e látex natural, tá, gente? É só o látex natural, o látex sintético não entra. Então, a luva de látex, o material de látex, não sei o que lá de látex, veja se é látex natural. Se for, precisa declarar. Se não for, não precisa declarar, tá? E aí, como eu falei, é opcional declarar outros alimentos também, que sejam alérgenos, né? Então, gergelim, mostarda, aipo, girassol, coco. Eu posso declarar também se eu quiser, mas não é obrigatório. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Gente, alergênicos sempre é RDC 26, tá? Sempre é RDC 26. Meu caso não é produzido em outro local, transportado, comercializado com outro CNPJ, tem que fazer rótulo, porém sofro com o tamanho das embalagens. O tamanho das embalagens e o tanto de informação que a gente precisa colocar lá
É um problema que não é só seu, Ju. Tamo todo mundo junto, mas precisa sim, tá? Minha professora disse que não tem que... Nossa, Milene, eu não entendi nada que você falou. Minha professora disse que não e tem no tipo sanguíneo da farinha, tem sim, ela não desenvolvo. É que não acho aqui. Nossa, não entendi. Ontem e hoje, travando tudo. Já tem data para o próximo curso? Sim, dia 31 de janeiro, tá? Vou abrir... Gente, quem tiver interesse no Vida de Rotulagem, participa do desafio, participe ativamente do desafio. Quem me conhece aqui há mais tempinho sabe que eu sempre reconheço o esforço de vocês, né? Estejam presentes na live de domingo, dia 31, que eu vou abrir o curso lá com presentes, novidades e coisas mais para vocês. Então estejam lá. Essa história de leite de vaca já mudou umas 3 vezes na Anvisa. Realmente, zootecnista Arley, já mudou. Uma hora a Anvisa falou, tem que falar que é de vaca, e depois não tem que falar que é de vaca, e tem que falar que é de vaca, não tem que falar que é de vaca. Mas a atual regra do leite de vaca é realmente essa. Se só tem leite de vaca, não fala nada. Se tem vaca e outro animal, aí fala vaca e o outro animal. E se é só leite de outro animal, fala o outro animal. Tá? A regra é essa. Não, Deca, não precisa falar se o leite é integral ou desnatado na declaração de alergênico. Só leite basta. Mas se o leite é UHT, por exemplo, precisa sim declarar. Não na declaração de alergênicos não, Cris. Você não vai falar alérgicos contém leite UHT. Você vai falar só leite alérgicos contém leite, tá? Nos rótulos é necessário colocar a quantidade de carboidratos, lipídios, proteínas de cada produto? Sim. Precisa declarar leite, contém derivados de leite. Agora nos ingredientes... Isso, ingredientes é outra coisa, mas a gente tá falando de alergênicos aqui, né, gente? Se um ingrediente possui derivados de leite no produto final, declaramos como essa mesma forma? Sim, alérgicos contêm derivados de leite, tá? A Glênia mandou uma pergunta que eu fiquei pensando e eu não cheguei a uma conclusão, tá? Então ela falou assim: produto tem ingrediente composto e dentro do ingrediente composto tem leite em pó reconstituído. Tem leite em pó reconstituído. Na declaração de alergênico, declaro contém derivado de leite ou contém leite? Porque é leite em pó, mas é reconstituído. Então eu fiquei pensando nessa pergunta a hora que eu li ela, Glênia, porque assim, quando a gente tem algo reconstituído e ele tem esse nome, não quer dizer que é só leite em pó que eu coloquei água e ele voltou a ser líquido, né? E virou leite em pó mais água. Quando ele é reconstituído é porque ele voltou a ter as mesmas propriedades do leite normal, como se ele nunca tivesse sido um leite em pó. Então, nesse caso, eu não sei, eu fico muito em dúvida. Porque por mais que ele tenha as mesmas propriedades do leite, ele não é leite, ele é leite em pó reconstituído. Então, na verdade, eu acho que é derivado ainda, tá? Mas como que eu acho que você vai chegar nessa resposta? Ou perguntando para a Anvisa, mandando uma pergunta para eles, falando, olha, meu ingrediente composto tem leite em pó reconstituído. Eu declaro isso como alérgicos contém leite ou alérgicos contém derivado. Esse é um caminho. Outro caminho é você vir no documento de perguntas e respostas da Anvisa e entender o que eles consideram derivado e o que eles consideram o alimento em si, tá? Porque leite em pó, se você parar para pensar, também é só leite, mas ele foi processado e virou pó e ele já entra como derivado. Então, no caso do reconstituído, para mim faz mais sentido que ele seja derivado, mas eu precisaria pensar um pouquinho mais nessa questão para chegar a uma resposta, tipo, de fato. Mas faz mais sentido para mim que ele seja derivado, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Onde consta sobre não colocar leite de vaca? Documento de perguntas e respostas.
Se eu tenho um alimento que, por exemplo, contém soja e outros que não contém, mas que utilizam o mesmo equipamento de mistura, mesmo tendo higienização após a produção do produto que tem soja, preciso declarar soja? Você precisa fazer um programa de controle de alergênicos, Mari. O que é o programa de controle de alergênicos? É realmente avaliar esse risco. Então você precisa ver se essa limpeza está sendo efetiva, se ela realmente está removendo essa soja do equipamento, se esse produto não está sofrendo contaminação cruzada em algum outro momento, como por exemplo na armazenagem dos ingredientes, ou na armazenagem do produto pronto, ou no transporte, alguma coisa assim. Seria muito importante você fazer uma análise desse produto final, com um limite de detecção de soja como alergênico bem baixo, para ver se está rolando essa contaminação cruzada ou não. Então não é simplesmente assim, eu faço a higienização. Depende da higienização, depende de como é o restante do processo, depende do produto final. Precisa fazer análise, precisa fazer esse programa de alergênico. Programa de controle de alergênico. Programa de controle de alergênico é obrigatório. Então, gente, bate na câmera, meu Deus. Programa de controle de alergênicos é obrigatório, então não é nem assim, nesse caso faça, precisa fazer, tá? E avaliar todo esse risco. E tentar evitar esse risco, principalmente. Porque não é simplesmente assim, tá bom, tem contaminação cruzada, eu vou declarar. A gente precisa tentar evitar a contaminação cruzada. Se não for possível, aí tudo bem, mas é preciso mostrar, inclusive, que não era possível evitar a contaminação cruzada. Glênia, vamos ver a resposta dela. Vocês estavam conversando sobre isso, vocês duas? Letícia falou que colocaria derivados, Thay falou que quebrou a cabeça. Tá bom, Glênia mandou essa pergunta no grupo das Plates e eu não vi, né? Foi isso que aconteceu, porque vocês falam demais naquele grupo. Thay também falou que ficou quebrando a cabeça, a Deca também acha que é derivado. Eu já quebrei a cabeça com isso, disse a Glênia. Cris falou derivado, Sula disse. Glênia falou que colocou as meninas para pensarem com ela. Cris falou, difícil, hein? Acho que seria melhor perguntar para a Anvisa mesmo para tirar a dúvida. Se você pergunta para a Anvisa, você tem um respaldo para o que você está fazendo, né? Mas eu colocaria derivado. Cada vez mais eu me convenço mais que é derivado aqui, pensando. Mas dá uma olhadinha no perguntas e respostas, às vezes não vai ter exatamente essa pergunta e essa resposta lá, mas através dos conceitos e talvez de outras respostas que eles deem, quer ver, porque eu até tô com perguntas e respostas aqui que eu tava procurando outra coisa. Porque assim, o que são derivados de ovos? Albumina, clara de ovo em pó, gema de ovo em pó, globulina, lisozima, lecitina de ovo, tá? Aqui não ficou claro. Derivados de leite, manteiga, queijo, iogurte, leite em pó, creme de leite, proteína de soro do leite, caseína, tá? Lactose. Derivados de trigos, farelos, as farinhas, gente. Farinha de trigo é derivado de trigo, tá? Não é trigo. Então, se você usa farinha de trigo, é alérgicos, contém derivados de trigo. O glúten, xarope de glicose, maltodestrina, se ela vem do trigo, tá? Porque não necessariamente ela vem do trigo, mas as maltos do trigo também são. Derivado de soja, farinha de soja, extrato, óleo e proteína de soja, tofu. Não ficou muito claro aqui numa olhada rápida. Tem alguns exemplos aqui. Aqui, pra quem me perguntou onde tá falando que não declara vaca. Tem uma pergunta sobre isso aqui no Perguntas e Respostas, tá? Mas aqui no exemplo, eles dão de exemplo, alérgicos, contém leite, soja e derivados de... Responde duas perguntas esse exemplo aqui, porque como tá declarado? Alérgicos, contém leite, soja e derivados de trigo. Então, pra quem falou, é porque repete os derivados, não tem problema. No próprio exemplo da Anvisa tá repetindo derivados. E no próprio exemplo da Anvisa tá escrito só leite, porque no exemplo é leite de vaca. Então já respondeu duas perguntas com um exemplo só.
Mas tem que dar uma olhada aqui, Glênia. Rápido assim eu não vou achar. Mas derivado, tá? Se eu tivesse que falar um ou outro derivado. Vamos para a cúpula Platinum mais tarde. A maior questão é que se eu declarar contém leite fica estranho, porque ele está presente na margarina. A margarina tem RTIK pela porcentagem no produto, não precisa abrir lista. Então você nem vai abrir a lista. Mas não faz diferença. Se for leite, você vai ter que declarar contém leite mesmo. Inclusive, é sobre essas questões de lista de ingredientes que podem levar o consumidor ao erro que eu vou falar das duas polêmicas. Eu não consegui voltar aqui para falar isso, mas eu vou falar. Assim que acabar a live, inclusive, eu já vou falar. Quando coloco pode conter soja, no caso de uma possível contaminação cruzada, e como a soja é transgênica, precisa colocar o símbolo de transgênico? Então, Cris, não precisa, sabe? Porque se é uma contaminação cruzada, é uma coisa que você nem sabe se está ali, que não é detectável. Porque se for detectável, você tem soja. E se não é detectado nem a soja, como que vai ser detectado o gene doador, não sei o que? Então, não. Uso leite em pó nos ingredientes. E eu colocava nos alérgicos derivados de leite. Mas aqui em Santa Catarina mandaram eu corrigir para leite. Pri, é nessa hora que você tem que questionar. É nessa hora que você pega o documento de perguntas e respostas da Anvisa, que é quem faz as legislações, e mostra que na lista de exemplos que eles deram para derivados de leite está o leite em pó incluso, tá? Então, não faz sentido isso aí não. A fiscal te deu uma vacilada. No rótulo precisa colocar de que maneira foi realizada a pasteurização. Isso não tem nada a ver com alergênicos, né? Não precisa. O mapa também poderia tirar essas dúvidas. O mapa vai mandar você perguntar para a Anvisa, se você for perguntar para eles, porque a legislação é da Anvisa, mas produtos do mapa também precisam declarar. Eu fui no perguntas e respostas também, mas não adiantou muita coisa. Amendoim, como declarar? Uso como ingrediente, mas tem contaminação cruzada. Mas se você usa como ingrediente, ele é um ingrediente, você vai declarar. Alérgicos contém amendoim. Se for contaminação cruzada, você vai declarar. Alérgicos pode conter amendoim. O café também pode sofrer contaminação cruzada? Claro. Por que não? Tudo pode sofrer contaminação cruzada. Se você tá ali na lavoura e colheu café, aí na mesma máquina que você colheu o café, você foi colher trigo e juntou... Aliás, você colheu o trigo primeiro, aí você deixou o trigo lá. Aí você veio e colheu o café, você colheu na mesma máquina, contaminou o café. Quando a maltodextrina é produzida a partir de milho... Gente, não estamos falando aqui de transgênicos, né? Inclusive já tivemos a live de transgênico. Tá. Vamos seguir aqui. Então, cadê a legislação? Aqui. Então, tem as definições. E aí, qual é a forma de declarar, né, gente? Então, os critérios, parte importantíssima da legislação. Tem uma exceção aqui. Ai, gente, pera. Nossa, não, foi lá embaixo. Então, quais são as formas de declarar esses alergênicos, né? Se a gente tem o uso intencional, então o que é uso intencional? Aquele alérgico, aquele alimento alergênio, aquele alimento alérgeno faz parte da composição do meu produto. Eu intencionalmente coloco ele ali. Então, tô fazendo leite condensado, intencionalmente ele tem leite, né? Tô fazendo um doce de leite, intencionalmente ele tem leite. Então eu vou declarar alérgicos contém leite, tá? Então quando a gente tem uso intencional do próprio alimento alérgicos contém e o nome do alimento.
Sempre o nome do alimento, tá, gente? Nunca de quem causa a alergia. Então, assim, às vezes a gente vê alérgicos contém glúten. Só que o glúten é quem causa a alergia, mas qual é o alimento que tem esse glúten? Então eu preciso falar, alérgicos contém trigo, alérgicos contém centeio, alérgicos contém cevada, alérgicos contém aveia, tá? Porque a gente também só conhece o nome do glúten, então eu não vou, na hora de declarar uma contaminação cruzada com soja, falar, alérgicos contém o nome da proteína da soja, tipo, eu não sei qual é. Mas sei lá, ou então leite, eu não vou lá declarar e vou falar alérgicos contém lactoglubina, sei lá, nome da proteína do leite, né? Não vou declarar alérgicos contém peixe e vou declarar o nome da proteína do peixe que causa alergia. Então eu também não vou declarar o nome do glúten, que é a proteína do trigo que causa alergia, né? Eu vou declarar sempre o nome do alimento. Alérgicos contém leite, alérgicos contém trigo, alérgicos contém aveia, alérgicos contém peixe, alérgicos contém soja, alérgicos contém ovo. Sempre o nome do alimento, tá? Ou então, se eu tenho o uso intencional de algum derivado do alimento que causa alergia, aí eu vou falar alérgicos contém derivado de. Então, se o leite condensado não é o meu produto, mas eu uso leite condensado na receita, eu vou declarar alérgicos contém derivado de leite, tá? Se eu tenho manteiga, alérgicos contém derivado de leite. Do que vocês estão rindo, gente? Do que vocês estão rindo? Por que vocês começaram a rir do nada? A Cris mandou pergunta de transgênico. A Cris tá atrasada. A live de transgênico foi semana passada. Alérgico. Nossa, Cris, acho que não tem declaração que ia me tirar mais do sério do que ver. Alérgicos pode conter traços de glúten. Não poderia estar mais errada. Ainda mais se tiver assim, sem estar tudo em maiúsculo. Nossa, que tristeza. 5 anos de legislação para a pessoa escrever alérgicos pode conter traços de glúten. Nossa, a Fer também já viu isso. Senhor, gente. Esse rótulo realmente mereceu uma foto, Cris. Nossa, gente, que tristeza. Bom, enfim, aí a gente vai declarar alérgicos contém derivados de leite. Posso associar alérgicos contém derivado de leite e soja? Pode. Posso falar igual lá, né? Alérgicos contém leite e derivados? Quando eu tenho, tipo, sei lá, leite condensado e manteiga. Aí eu escrevo alérgicos contém leite e derivados? Pode também, tá? Então, e sim, a gente precisa declarar as duas coisas, tanto o leite quanto os derivados. Então, tem que estar os dois lá. E aí, gente, quando a gente tem só a contaminação cruzada, então eu não tenho aquele alimento intencionalmente, eu não tenho aquele ingrediente intencionalmente no meu alimento, mas eu processo na mesma máquina, passa na mesma linha de produção, fica armazenado junto, é transportado junto, fica na câmara fria junto e sofreu essa contaminação cruzada. Aí é onde entra o pode conter. Então, o pode conter da declaração de alergênico indica contaminação cruzada. Realmente, a empresa não garante que não tenha e nem é uma presença intencional. Então, esse pode conter existe. Volta e meia eu recebo pergunta aqui, tipo, achando que tá errado esse pode conter para alergênicos. Mas não tá. Para alergênicos, ele realmente indica contaminação cruzada. E aí, no caso do pode conter, a gente não usa derivados, tá, gente? Então, não importa se o seu produto sofreu uma contaminação cruzada com queijo. Alérgicos pode conter leite e não derivado de leite, tá? Sofreu contaminação cruzada com lecitina de soja. Alérgicos pode conter soja, tá? Como que eu sei disso? Bom, aqui na própria legislação, no artigo 6º, está escrito como a gente deve fazer essa declaração.
Então tá, os alimentos, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia que contenham ou sejam derivados de alimentos listados lá, né, na lista de alimentos obrigatórios, devem trazer a declaração: alérgicos contém nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares. Ou alérgicos contém derivados de nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares. Ou alérgicos contém nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares e derivados. Então, o derivado está bem claro aqui. E ainda tem um exemplo da associação de quando você vai falar o nome e o derivado, tá? Agora, quando a gente vem aqui para a parte que ele vai falar do pode conter... Cadê o pode conter? No artigo 7º, ele diz: nos casos em que não for possível garantir a ausência de contaminação cruzada dos alimentos, ingredientes, aditivos alimentares ou coadjuvantes de tecnologia por alérgenos alimentares, deve constar no rótulo a declaração: alérgicos pode conter e o nome dos alimentos que causam alergias alimentares. Então, aqui no caso da contaminação cruzada, eles não falam nada sobre derivados. Então, a gente não usa derivados na contaminação cruzada, só na presença intencional. E esse é outro erro muito comum, né? Às vezes a declaração tá até certinha, né? No sentido de, todos os alimentos alérgenos estão ali, tá tudo em maiúsculo, negrito, não usaram traços, não falaram glúten, não falaram lactose, que também é comum enfiar no meio da declaração de alergênicos a lactose, mas no pode conter daí entra o derivado, e aí tá errado, tá? No pode conter a gente não usa derivado. Isso é sentar na lama, rolar e empanar na areia. Meu Deus. Eu já vi glúten na lista de ingredientes, mas glúten pode ser um ingrediente, viu, Thaisa? É comum, pode ser sim. No caso de pode conter, deve colocar contém trigo ou contém farinha de trigo ou derivados de trigo. Acabei de responder, Adriana, não tinha visto sua pergunta. Mas vai ser, a gente nunca vai falar farinha de trigo. Tá? É sempre o nome, gente, igual tá ali no anexo que tem os alimentos obrigatórios, de declaração obrigatória. Então, nunca vai ser farinha de trigo, sempre vai ser trigo. A diferença é que quando for farinha de trigo, vai ser um derivado. Mas no caso da contaminação cruzada, quando você for usar pode conter, vai ser sempre trigo. Não importa se é maltodestrina que vem do trigo, se é farinha de trigo, se é farelo de trigo, não importa o que é do trigo, se é o grão do trigo mesmo, pode conter trigo, tá? No caso do leite, não importa se é manteiga, se é queijo, se é iogurte, se é leite condensado, se é doce de leite, se é creme de leite, pode conter leite, acabou. A gente nunca vai usar o derivado, não pode conter, tá? E, gente, outra coisa que é um erro muito comum também, quando eu falo, tipo assim, por exemplo, igual no desafio que eu coloquei lá. Como ficaria a declaração de alergênicos desse produto aqui? Aí vocês falam, alérgicos contém isso, pode conter aquilo, não contém glúten, contém lactose. O glúten, gente, e a lactose não fazem parte da declaração de alergênicos. O que tá acontecendo com a minha cabeça, gente? Não sei. Por isso que eles não são abordados na RDC 26, que trata da declaração de alergênicos. A lactose tem as próprias legislações dela, o glúten tem a lei dele, os alergênicos têm a legislação dele. Então, assim, não misturem. Se alguém fala qual é a declaração de alergênicos deste produto, você vai falar só sobre os alergênicos. Não vai falar sobre glúten, não vai falar sobre lactose.
tá? Quais são Agora, faz a rotulagem completa aqui. Aí sim, entra alergênico, glúten e lactose. Agora, se é só declaração de alergênicos, é só alérgicos. Pode conter isso, contém aquilo, acabou. Não entra glúten e lactose. Não misturem. Não misturem. Isso causa erros. É por causa dessa junção de coisas que não são juntas que sai. Alérgicos pode conter glúten. Alérgicos contém glúten e lactose. Esse eu já vi, inclusive eu tenho foto. Inclusive eu acho que eu já até postei aqui. Um produto lá, alérgicos, contém glúten e lactose. Eu fiquei tipo, não. Essa pessoa não fez isso. Então não confundam, gente. Não associem as informações. Se eu tô falando de alergênicos, eu tô falando de alergênicos. Glúten e lactose não entram, tá? Eles entram lá na legislação deles. Outra coisa. Oi, querida. Oi, Caroline. No caso do pode conter derivados de trigo, coloque contém glúten ou não. Meu Deus, Caroline, você falou duas coisas que eu acabei de falar que não é pra fazer. Pode conter, nunca vai ter derivado, então nesse seu caso seria só pode conter trigo, não importa o que causou essa contaminação. E aí o contém glúten é outra história, que não entra em alergênicos, né? Mas toda vez que você tiver trigo, centeio, cevada e aveia, a não ser que a aveia seja sem glúten, mas regra geral, toda vez que você tiver esses 4 ou a contaminação cruzada com esses 4, você vai falar contém glúten, tá? A não ser em um caso muito específico de uma aveia sem glúten, que aí você vai falar contém aveia, não contém glúten, tá? Mas é sempre contém glúten. Por quê, gente? Porque não existe pode conter glúten. Como eu disse, não associem informações que isso vai levar vocês ao erro. Aqui não fala sobre... aqui não. Aqui fala sobre pode conter, na RDC 26, que trata só dos alergênicos. Então, quando eu falo de alergênicos, eu posso falar pode conter. Inclusive, eu devo falar pode conter quando é contaminação cruzada. Agora, glúten não tem isso. Glúten é contém ou não contém. E se tem contaminação cruzada, contém glúten. A lactose é a mesma coisa. Eu só vou falar contém. Não existe pode conter lactose, tá? Então, o pode conter é de uso exclusivo para alergênicos. Então, no caso do glúten, é sempre contém, tá? É igual a Thay falou ali. Pode conter trigo, contém glúten, certinho. Quando o alimento não tem glúten, mas pode conter, deve colocar contém glúten. Sim, exatamente. Onde encontro todas as legislações relacionadas à rotulagem? No site da Anvisa, no site do MAPA, no site do Inmetro. E no site de qualquer outro órgão que tenha legislações sobre rotulagem. Bruno, na biblioteca de alimentos da Anvisa você encontra só as legislações da Anvisa. Então não são todas de rotulagem, são todas de rotulagem da Anvisa, tá? Então cuidado. De nada, Carol. Em leite e derivados deve ter, contém leite e lactose? Não, Gabi, não, acabei de falar, não confunda, não associe. Se tem leites e derivados, alérgicos, contém leite e derivados. Se for o caso, se for um leite e um derivado que realmente tem lactose, se o seu produto atinge o limite de tolerância que faz precisar declarar o contém lactose, aí vai vir o contém lactose depois, outra informação, tá? Então, alérgicos, contém leite e derivados, ponto. Contém lactose, ponto. Duas informações separadas, tá? E não é porque tem leite e derivado que você vai declarar contém lactose. Você precisa saber a quantidade de lactose em 100 gramas do seu produto, ok? E o glúten e lactose tem no Perguntas e Respostas da Anvisa também. Eu vou sair olhando todos os rótulos. Bem-vindo ao time, Lid. Bem-vindo ao time de loucos por rótulos.
Qualquer dia você vai olhar a parte de fotos do seu celular, vai ser tipo 2 fotos suas, 3 rótulos. Uma foto sua, 5 rótulos. Uma foto sua, 10 rótulos. Talvez o que confunda seja a localização no rótulo, mas indo para a legislação fica mais claro. A gente sempre tem que ir para a legislação. Mesmo porque, Kate, que era a próxima coisa que eu ia falar, que além da gente saber fazer a declaração, tem a forma certa, né? Então, toda essa declaração de alergênicos precisa estar em caixa alta, né? Em caps lock, negrito, cor contrastante com a do fundo e altura mínima de 2 milímetros e nunca inferior à altura da letra utilizada na lista de ingredientes. Além disso, ela tem que estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes. E logo após, gente, é porque é para dar continuidade, tá? Acabou a lista de ingredientes, já começa a declaração de alergênicos. Se não couber na mesma linha, aí você põe logo embaixo. Então não é para ter a lista de ingredientes, um monte de informação e os alergênicos depois. E os alergênicos depois. Então é junto, tá? Tudo junto. E a lactose, quando a gente vai falar contém lactose, também é ali que tem que estar, né? Também é caixa alta, também é negrito, também é cor contrastante com a do fundo. Se eu não me engano, também tem essa questão do tamanho. E também precisa estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes. Então, realmente, elas precisam estar no mesmo lugar. E aí, coloca qual primeiro, já que todas as duas precisam estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes? Qualquer uma, gente, não faz diferença, tá? Então, pode fazer primeiro a declaração de alergênicos e depois a de lactose, ou primeiro a de lactose e depois a de alergênicos. Isso não faz diferença. Onde entra o glúten nessa história? O glúten não tem lugar certo no rótulo, né? Então eu posso pôr por exemplo, o contém glúten no meu painel principal, embaixo da minha tabela nutricional, em cima da minha lista de ingredientes, na lateral do rótulo. Não tem um lugar definido, ele só precisa estar em algum lugar, esse alerta. Mas virou prática comum da indústria colocar também após a lista de ingredientes, né? Porque eu acho justo, o consumidor já vê ali os ingredientes, o alergênico, a lactose e o glúten. Mas, por esse motivo, por ele não ser obrigatório logo após abaixo da lista de ingredientes, eu deixo ele por último. Porque vocês concordam se eu coloco a informação do glúten, que não precisa estar ali, o meu alergênico já não está logo após a lista de ingredientes e a minha lactose também não? E tipo, a informação que tá primeiro não precisava tá ali, então eu sempre coloco primeiro o alergênico, depois a lactose, depois o glúten. Se não precisa falar sobre a lactose, eu coloco primeiro o alergênico, depois o glúten. Se não precisa falar sobre o alergênico nem a lactose, aí eu coloco só o glúten. Então, fica assim. Outra dica aqui, que também não é de alergênicos, mas é de glúten. Se vocês escrevem não contém glúten no painel principal, não precisa ter depois da lista de ingredientes, tá? Justamente por isso, ele não precisa estar ali depois da lista de ingredientes, ele pode estar em qualquer lugar. Então, se você já colocou no painel principal, não precisa colocar em outro lugar, pode ficar só no painel principal. Você fez a pergunta e eu já falei depois, né? Essa live deu uma esclarecida muito boa na minha cabeça, viu? Nossa, obrigada, Lid. Fico muito feliz que você tenha aproveitado a live. Aline, a declaração escrita de forma errada contém derivado, pode gerar multa para a indústria, mesmo estando declarando? Pode gerar multa. Mas assim, nesta questão, normalmente eles vão te dar uma notificação primeiro. Então, sei lá, o fiscal vai passar lá e falar, ó, não é assim que faz, tá? No contém não tem derivado. Ele vai te avisar. Ou talvez ele não vai falar isso, ele vai falar, olha, essa declaração de alergênicos aqui está errada, por favor, corrija. E aí você vai corrigir, não vai chegar uma multa direto, mas se você permanecer no erro, aí sim, com certeza. No Vida de Rotulagem tem todas as legislações. É verdade, lá é uma boa fonte de legislações. Para saber a quantidade de lactose só pelas tabelas, eu preciso fazer análise. Na verdade, você precisa fazer análise. Não, pela tabela é bem difícil. É análise mesmo. A Cris falou que nem tem foto dela, mas o celular dela só de rótulo.
O conhecimento das legislações e das especialidades de rótulos ajudariam em entrevistas e em concursos para Anvisa, com certeza. Com certeza. Você não seria a fiscal, por exemplo, que chega lá, vê leite em pó e fala que a pessoa tem que trocar, que não é derivado, que é leite. Você não cometeria essas gafes que a gente vive vendo os fiscais cometerem. Então, falta muita capacitação, inclusive, nessa área. Muita. É por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo que tem fiscais também no Vida de Rotulagem. Que eu penso, nossa, que bom que vocês estão buscando capacitação, porque é muito difícil que isso venha lá do mapa ou da Anvisa. Então, precisa buscar essa capacitação, porque as histórias de fiscais que fazem atrocidades nos rótulos, que cobram coisa errada, que dão autuação por coisa que tá certa, é bizarro. E aí precisa que o RT ou que o profissional responsável por aquele rótulo saiba se defender e saiba questionar, né? Porque se o fiscal não sabe, tá cobrando coisa errada, o profissional também não sabe qual que é o certo, sai um rótulo errado com os dois achando que tá certo, né? E aí pode vir uma multa, porque não precisa ser o fiscal para dar a multa, tá? Eu, como consumidora, posso fazer uma denúncia na Anvisa ou no Procon de um rótulo errado. E aí, se tiver errado mesmo, eles vão ser multados. E aí não veio do fiscal, veio de um consumidor. Então, precisa ficar de olho nisso. A Thay falou, nem me fale. A Fer falou, a gente cai de gaiato nesse mundo, temos que correr atrás. Exato. Fer, fiscal, que se capacita. Fer, fiscal, que não sei por que ainda não está no Vida de Rotulagem, né, dona Fernanda? Mas que vive aqui no Instagram, vem em todas as lives, então, querendo ou não, está dando o jeito dela de aprender. Vai lá no YouTube, assiste as lives que estão lá, a Fer se dedica à rotulagem. Fer é uma fiscal assim, ó. Nota 9,5, porque não tá no Vida de Rotulagem. A hora que tiver vai ser nota 10. Ai, gente. E aí uma exceção que eu queria falar é sobre os crustáceos, que quando a gente tem ou contaminação cruzada com crustáceo, ou a presença intencional de um crustáceo ou de um derivado de crustáceo, a gente precisa dizer qual crustáceo é, tá? Então, é a única dos alimentos de declaração obrigatória como alergênicos, é o único que precisa dessa especificação, tá? Então eu vou escrever lá, pode conter crustáceos, entre parênteses, lagosta, ou contém crustáceo, entre parênteses, camarão, ou pode conter crustáceo, ou contém derivados de crustáceo, entre parênteses, caranguejo, tá? Então eu preciso definir qual é o crustáceo. E é isso, gente, que eu queria falar. Acho que passei por tudo, sempre a RDC 26 de 2015... Falei do que eu anotei aqui das dúvidas de vocês, sempre o nome do alimento, não tem limite, tem que ter o controle. Acho que era isso. Deixa eu ver se tem pergunta nova aqui. Da Glênia falei. Acho que eu respondi essa pergunta da Letícia, né? Que se um ingrediente possui derivados de leite, no produto final declara dessa mesma forma? Sim, Letícia. Se coloco, pode conter soja, tá, transgênica também já respondi, é possível obter aveia sem glúten, respondi, devo mencionar os alergênicos que vêm nos rótulos das matérias-primas usadas na minha formulação? Tamires, vou até compartilhar sua pergunta aqui. Devo mencionar os alergênicos que vêm nos rótulos das matérias-primas usadas na minha formulação? Com toda certeza! Porque se a sua matéria-prima tem alergênicos, o seu produto tem alergênicos, né? Então, sim, precisa. Agora precisa ver o seguinte, ó, porque se o seu produto usa queijo, tá? Vamos supor que você tá fazendo O que você faz com queijo, gente? Enfim, tá fazendo um enroladinho de presunto e queijo, tá? Aí, qual é o seu produto, qual é o seu alergênico de presença intencional? Queijo. Mas como vai vir declarado lá no rótulo do queijo? Contém leite. Mas você não vai passar dessa forma pro seu
rótulo de enroladinho de presunto e queijo. No seu enroladinho de presunto e queijo, você vai falar: alérgicos contém derivados de leite. Então, precisa prestar atenção nessa questão. Ok? Agora, se o seu queijo tá lá escrito pode conter soja, aí você precisa ver através de controle de risco e programa de controle de alergênico se essa soja do queijo tá passando para o seu enroladinho, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem resposta pronta para isso. Mas você deve sim prestar atenção na lista de alergênicos das suas matérias-primas justamente para isso. Para ver a composição dele, para ver como isso vai ser passado, porque igual eu falei no caso do queijo, na embalagem do queijo vai estar alérgicos contém leite, mas na sua precisa estar alérgicos contém derivados de leite, e você precisa saber se a sua matéria-prima tem contaminação cruzada e qual é o risco disso ter passado para o produto ou não, tá? Então, é isso. Fer falou, ainda você VR. Fernanda, VR9, ok? Dia 31 quero você lá. Aline, por exemplo, bolo de chocolate. Uso chocolate ao leite para fazer, mas no rótulo do chocolate não diz quanto de lactose tem. O que eu coloco no produto final? Análise, para saber a quantidade de lactose do produto final. Leite de coco em pó, colocamos no rótulo sem lactose? Não. Somos duas, Fer, ainda seremos VR. Letícia, você é outra, realmente, VR9, tá? Dia 31 também quero a senhora lá. Bora entrar na próxima turma, Fer e Letícia, isso mesmo, Cris. Bora ser VR, disse o Bruno, bora. Minha pergunta estava na caixinha e eu não respondi. E Ana Paula, deixa eu ver aqui. Para fazer rótulo de alimento, precisa assinar algo? Não. Precisa assinar um contrato. Aqui é a Ana Paula. Aline, como faço com as contaminações que existem no campo? Como saber quais foram as contaminações? Isso é complicado. Precisa vir na ficha técnica do seu produto, tá? Eles precisam fazer esse controle, porque como eu disse... a declaração de alergênicos ela é obrigatória também para produtos mesmo primeiro para ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, mesmo que destinados só ao uso industrial. Então o seu fornecedor precisa fazer essa declaração, tá? Então ele precisa saber se, por exemplo, se a sua aveia teve contaminação com o trigo. Isso precisa estar claro. Essa informação é obrigatória para eles também. Então tem que vir deles, e se não vier, você tem que cobrar, tá? Agora, se você for a fornecedora, aí você precisa fazer as análises, você precisa ter esse controle, é obrigatório, tá bom? Mari também falou, quero ser VR também. Gente, eu vou começar a fazer lista de quem tem que estar lá dia 31 pra entrar no VR9. Quero o nominho de vocês aqui, ó. Vou ter que tirar os VR8 aqui, deu o ciclo deles... E vou começar a parede dos VR9. Então, quero lá Mari, quero lá Fer, quero lá Letícia, ó. Quero o nominho de vocês aqui, viu? VR9. De nada, Ana Paula. Gente, eu vi que tinha a Mirella falando alguma coisa aqui. Onde que eu vi a Mirella? E tinha uma pergunta da Flávia, que sumiu daqui, que eu também queria ver. Ah, aqui a pergunta da Flávia, peraí. Não é dúvida... É indignação mesmo com o tal do alergênicos, realmente, gente. O que se escreve é alérgicos. A frase vai ser sempre essa, alérgicos, 2 pontos. Contém tal, tal, ou pode conter tal, tal, ou contém tal, tal e pode conter tal, tal, tá? E realmente, eu já vi também quando tá escrito alergênicos no começo, ou quando as pessoas inventam frases do nada, tipo, esse produto possui trigo e não sei o que. Ou, este produto naturalmente não contém trigo, porém foi produzido no mesmo equipamento que... Tá bom, tanto faz, é pra isso que serve o pode conter. Então só vai lá e escreve pode conter trigo. Eu não quero saber o porquê. Eu só declaro a contaminação cruzada, eu não quero a história do negócio.
né? Então não inventem, gente. E cuidado aos detalhes, realmente, para não escrever alergênicos. Eu também serei VR9, disse Ju. Bora, Ju, bora. Ó, mais um nominho anotado aqui. Então temos quem? Temos Letícia, temos Fer, temos Mari, temos Ju. Todas vocês, VR9, nominho na parede. Nossa, tem uma pelinha aqui. No caso da empresa, no caso da empresa não fizer análises, como podemos nos resguardar? Se descobrir, você me conta, Vitor Hugo. No caso de alergênicos, tem que fazer uma análise de risco gigantesca e eu não sei como você vai concluir essa análise de risco sem uma análise de laboratório, tá? E o meu no meio, a Kate, eu vou colocar o nome dela no VR9. VR6 já saiu daí, VR6 não teve parede, Sula. Comecei a parede no VR8. Agora eu vou fazer diferente, gente. Eu vou contar pra vocês que estão aqui. Agora, cada turma vai ter uma cor, então não vai ficar mais essa parede coloridinha. Eu tô pensando em fazer, tipo, o VR9 vai ser rosa, aí vai ficar uma parede toda rosa. Aí o VR10 vai ser verde, aí vai ficar a parede toda verde. Aí o VR11 vai ser amarela, vai ficar a parede toda amarela. Aí depois eu faço colorido de novo, aí depois eu faço uma cor de novo. Pra ficar bem marcado. E o todo coloridinho era o 8, aí o rosa era o 9, entendeu? Tô pensando em fazer assim. Na verdade, quem me deu essa ideia foi até o Gabriel. Eu tô analisando fazer isso. Aí esses dias me falaram, faz um retroativo, né? Põe o nome de todos os VRs. Gente, não, vocês têm ideia que a gente tá chegando em 1000 VRs? Vocês acham mesmo que eu vou escrever 1000 nomes e colocar aqui, gente? Não dá, né? Não dá, vamos colaborar comigo. Aqui a Mirella. Gente, Mirella estará comigo aqui amanhã, meio-dia, pra fazer live com vocês. Venham prestigiar Mirella. Mirella trabalha no P&D e vai falar sobre como a rotulagem é importante para ela. Então, o pessoal do P&D, pessoal que quer P&D, pessoal que não sabe como entrar na rotulagem, P&D, então venham assistir. Ela falou, oi, tô aqui. Perguntei como a fiscalização avalia a veracidade das informações declaradas como alergênicos sem a inspeção e avaliação do PCAL. O PCAL é o Programa de Controle de Alergênicos. Então, tem que ter, né? Inclusive, a legislação fala sobre isso, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Programa. A utilização da declaração estabelecida deve ser baseada em um Programa de Controle de Alergênicos. Então, ele é obrigatório, tá? A gente precisa basear essas declarações no Programa de Controle de Alergênicos. Aí, se você não tem, a sua fiscalização não souber que é obrigatório, você precisa ter análise. Você precisa mostrar que você analisou aquele e que, por mais que ele seja feito na mesma linha que faz soja, ele não tem soja detectável. Então, não tem contaminação cruzada. Mas tem que ter um plano de controle de alergênico, tá? Fátima também vai ser VR9? Fátima, bora lá. Aline, no caso de FT, o FT para mim é fenômeno de transporte, que é de indústria para indústria. Poderia ser alergênico. Olha lá, o alergênicos contém. Não, alérgicos contém. Pois não está falando para alérgico. Não, é sempre alérgicos contém, não importa, tá? Eles realizam análise, temos análise para tem análise para todos os alergênicos e sim, eles realizam análise se você estiver passando por fiscalização. A Mirella, tá nessa parede aí, VR8. Cadê você, Mirella? Será que você é outra que não tá aqui, gente? Que absurdo. É muito nome, eu fico meio tonta de olhar. Sempre que eu tô procurando alguém, me dá meio que... Gente, aqui! Mirella, está aqui. Ufa, não passei outro carão, né? Já basta a Kate, não tá aqui, agora a Mirella também não tá, pensa. Faz um com Platinum, verdade. Vou fazer outra parede, os Platinums, tá? E aí eu deixo todo mundo lá. Sim, pensei a mesma coisa, Aline, fenômenos de transporte. Falou FT, já me dá até um fenômeno de transporte.
Ficha técnica, disse a Thay. Mas sim, precisa estar alérgicos, precisa estar em caixa alta, negrita, tudo certinho, tá? Gente, é isso. Mais dúvidas? Daqui da caixinha respondi todas. Tudo que eu queria falar da legislação também falei, que eu tinha anotado também falei. Acho que podemos encerrar na 1h30 de live já. E tem 60 pessoas aqui. Obrigada, gente. Fora o pessoal que tá aqui. Tem gente no YouTube? Temos gente no YouTube, ó. Inclusive a Paula está falando. Dúvida? Boa noite, Aline. Posso usar contém leite e derivados? Ah, Paulo, você migrou aqui pro Instagram, né? Pra eu te responder. Já te respondi. Eu também, VR9, ó. Jardel, que está lá no YouTube, também vai ser VR9. Bora, Jardel, bora. Precisamos de homens nessas turmas, gente. É tipo 98% mulher e 2% de homem. Bora lá, Jardel, bora lá que tem espaço pra todo mundo. Deixa eu ver o pessoal do Facebook. Também temos pessoal aqui no Facebook. Nossa, Adriana, você me mandou um monte de perguntas. A Aline respondeu traços, tá certo. Pote de doce com rótulo no pote, mas não em cada unidade. Se for vendido separadamente os doces, é obrigatório ter em cada docinho? Sim. No pote conter, deve colocar trigo ou derivado de trigo quando for contaminação cruzada por farinha. Adriana, respondi, né? Sempre que pode conter, você vai falar só sobre trigo. Você nunca vai falar derivado. Muitas indústrias escrevem traços, sim, infelizmente. Aline, eu tive um produto com trigo que o fornecedor garante que não tem glúten. Como que um produto com trigo não tem glúten? Mas a Anvisa não permitiu no rótulo do produto contém derivados de trigo. Não contém glúten. Eu concordo com eles, para não confundir o consumidor. E você? Eu concordo que é difícil algo que tenha glúten algo que tenha trigo não ter glúten, tá? Mas eu não sei, quando foi o meu caso com a aveia, eu escrevi contém aveia, não contém glúten. Isso nunca deu problema, isso faz tempo já. Faz uns 3 anos já. Nunca tive problema com esse rótulo. E ele tá aí no mercado, inclusive, ainda. Mas não sei, eu acho que se não tem glúten, comprovadamente, igual eu tinha análises, eu tinha laudos que comprovavam que não tinha glúten ali. Então não tem por que eu escrever contém glúten, não sei, acho estranho. Eu entendo esse posicionamento, mas eu acho que não faz sentido. Não sei. Não posso opinar, né? Se a Anvisa disse, sei lá, mas se você tiver laudos que comprovem que não tem glúten, eu não vejo por que você escrever contém. O que tá errado é você ter que declarar o trigo mesmo não tendo glúten, ou ter que declarar a aveia mesmo não tendo glúten, porque a legislação não tem exceção. Mas um negócio que comprovadamente não tem glúten, você vai declarar contém glúten? Não concordo. Entendo, mas não concordo, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Ficha técnica, Mirella estará aqui amanhã meio-dia. Voltem todos para ver Mirella, gente. De quanto em quanto tempo a indústria precisa fazer análise de alérgicos no seu produto? Não tem de quanto em quanto tempo, Lid. Só se você sentir que teve alguma alteração, alguma coisa assim que você precise rever, tá? Muito boa live, como sempre. Obrigada, Clau. Farmacêutico pode trabalhar com rotulagem? Pode sim. Gente, eu descobri, inclusive, olha aqui, que loucura, minha cabeça ficou tipo... Tem uma seguidora aqui, nova, inclusive, ela chegou agora aqui, tá super ativa e tal, e eu tava conversando com ela me perguntou, Aline, eu não tenho graduação, posso trabalhar com rotulagem? Qual que foi a primeira coisa que eu pensei? Não. Ela falou assim, eu não tenho graduação, mas eu trabalho como auditora de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, ela tá super inserida na indústria de alimentos já. Aí eu falei assim, olha, não me leva a mal, é uma dúvida genuína. Como que você é auditora e não sei o que, não sei o que lá, sem uma graduação? Ela falou, eu fiz um curso pra ser auditora. Tipo, foi isso que eu fiz. Aí eu falei, olha, pra mim que você não podia nem ser auditora e não sei o que lá, sem uma graduação. Tipo, ela não tem graduação nenhuma, não é que a graduação dela não é na área. Não tem graduação, não existe graduação. Aí eu falei, olha, de verdade, nesse caso, então, eu não sei, veja aí na sua cidade, porque via de regra, você precisa ter uma graduação e precisa poder atuar na indústria de alimentos para poder fazer rotulagem. Isso é o que eu sei. Agora, veja aí na sua cidade, se de repente, com tudo que você tem, que você faz,
Você pode fazer rotulagem também, mesmo porque seria um complemento maravilhoso pro que ela já faz. Aí ela foi olhar e pode. Aí eu fiquei tipo, que bom, então se joga, tipo assim, então bora fazer rotulagem. Então por isso que eu falo, sabe, gente, sempre vejam com o conselho da profissão de vocês, em que áreas vocês podem atuar. Sempre vejam, tipo, na vigilância sanitária da cidade de vocês, se você, como tal e tal e tal coisa, pode fazer rótulo. Porque, às vezes, donos de pequenos negócios podem estudar e fazer a própria rotulagem. Então, não se limitem a isso, sabe? Pesquisem um pouquinho sobre se pode ou não na sua situação específica. O Bruno falou, show de live. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Sula. Aline, outro dia perguntei na caixinha se ia rolar algum dia curso presencial. Será? Ju, tem me pedido muito curso presencial. Inclusive, eu já recebi alguns convites e recusei por causa do Covid. Eu fiquei pensando, tipo, eu já não tenho muita experiência com curso presencial. Aí você imagina eu de máscara e falando com aquela máscara. Eu não tô acostumada a usar máscara porque eu fico muito na minha casa e eu não fico de máscara na minha casa, né? Então, no máximo, eu coloco pra descer no elevador e na portaria voltar e tiro. Ou vou na academia, coloco a máscara, tiro lá, porque a gente usa sozinho aqui no prédio, e daí coloco a máscara de novo pra subir. Eu vou ao mercado, fico, sei lá, no máximo 2 horas lá e volto pra casa. Então eu não uso muito máscara. Então pensa eu falar de máscara, eu falo, gente, vamos esperar isso passar, né? Mas vou acabar fazendo curso presencial, porque tem me pedido muito e tem me convidado muito pra fazer. Vamos ver como que vai ser, né? Sair do online pro presencial. Olha lá, a Mirella falou, também adoraria um curso presencial. Mas é tanta gente de longe, não dá. Eu ia ter que rodar o Brasil inteiro. Aqui eu consigo juntar vocês do Brasil inteiro aqui. Fiz engenharia de alimentos e nem se falava nisso. Somos duas, né, Lilia? Eu também sou engenheira de alimentos e conheci a rotulagem, porque como eu já falei 1000 vezes aqui, eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha com isso há anos, desde que eu estava na faculdade. Então eu sabia que existia, mas nunca liguei, nunca vi isso na faculdade. Vim conhecer de 5 anos pra cá, rotulagem mesmo, começar a trabalhar com isso. Então, muito boa a live, disse Imeita Marius. Ai, gente, eu sempre leio assim os nominhos de vocês, né? Seria demais um curso presencial, mas gente, 2021 não vai rolar, tá? Enquanto não tiver todo mundo vacinadinho, todo mundo de boas, não vai rolar curso presencial. Mas é isso, gente. Vamos encerrar. Quase 1h40 de live. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui comigo nessa quinta-feira à noite. Amanhã temos Mirella, meio-dia, falando da área de P&D e como a rotulagem está totalmente ligada a isso. E amanhã à noite, pra gente encerrar o nosso aquecimento para o desafio, temos perguntas e respostas. Hoje foi mais ou menos um perguntas e respostas só sobre alergênicos. Amanhã é tema livre. Então, bora lá, tá bom? Já vou deixar a caixinha, vocês já comecem a mandar. Quero muita pergunta boa, gente. Ó, tá na mão de vocês que estão aqui até o fim dessa live. Mandar muita pergunta boa pra live de amanhã, tá bom? Vamos passar essa sexta-feira, fazer um happy hour aqui, respondendo perguntas. Fechado? Posso contar com vocês? É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.